Que presença real neste lugar. Deus está aqui, amém? A tua glória, o teu poder, o teu Espírito Santo está se manifestando neste lugar de adoração, de louvor ao teu nome. Gostaria de cumprimentar a todos. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. As nossas crianças estão indo para a salinha para aprender do Senhor lá na linguagem delas. Que bom que você está aqui. Que bom que o Senhor te trouxe aqui essa noite para ouvir a sua palavra, para que você seja abençoado por Ele essa noite. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na epístola do apóstolo João, primeira epístola, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Primeira epístola, lá no finalzinho da Bíblia, depois de 2 Pedro. Não é o Evangelho de João, é a epístola. O apóstolo João escreveu 3 epístolas, é a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Vai dizer assim, a partir do versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. À toa. Hoje você vai ouvir, desde o início já está ouvindo, desse amor grandioso de Deus que Ele tem por você. Então nós podemos começar essa mensagem, essa reflexão, falando um pouquinho do apóstolo João. O apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor. O apóstolo João, como nós falamos anteriormente, ele escreveu o seu Evangelho de João e 3 epístolas, mais o livro de Apocalipse. Então o apóstolo João, ele era um dos discípulos mais chegados de Jesus, assim como Pedro também e Tiago. Ô, bênção, vem dobrado, hein? Amém. Amém. Obrigado, Pedro.
João é autor, né, do Evangelho de João, dos 3 epístolas e também do Evangelho, do livro de Apocalipse. E nesse texto, João, ele aprofunda a questão do amor. O apóstolo João ele está escrevendo à igreja do Senhor. E a igreja do Senhor está passando por muita dificuldade nesse período. É um período de perseguição, é um período onde falsos profetas estão se levantando para trazer falsos ensinos. E há uma grande confusão, e ali o apóstolo João ele está direcionando essa carta, esses ensinamentos à igreja do Senhor. E é muito importante a gente falar um pouquinho, porque quando a gente fala de amor, e a gente olhar para esse mundo que nós vivemos, o amor é algo muito superficial. Então, no mundo em que vivemos, a palavra amor é usada de muitas formas, de muitas maneiras, não é isso? Mas com muita superficialidade. Entretanto, o apóstolo João, ele nos apresenta uma visão muito mais profunda e transformadora do verdadeiro amor, que só pode vir de Deus. Então, nesse trecho, nessa perícope que nós lemos aqui agora, do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7 a 21, ele vai ensinar que o amor não é apenas um sentimento. Para as pessoas desse mundo, o amor é um sentimento, mas ele é a essência de tudo. Porque Deus é amor, nós lemos aqui, o amor faz parte da natureza de Deus. E eu falei hoje com a Roberta na parte da tarde que o amor é como se fosse um fio condutor que rege toda a narrativa bíblica, irmãos. Deus nos ama desde o início, desde o Éden até a eternidade. Tudo que Deus faz por amor, porque Ele é amor. Nós não podemos separar Deus do amor, porque Ele é a própria essência do amor. Então o apóstolo João aqui está passando para a igreja do Senhor essa verdade bíblica que eles estavam precisando ouvir naquele momento, no meio daquela grande confusão de tantos ensinamentos ruins, muitas teologias, muitos ensinamentos distorcidos de quem Deus é. Nós estudamos hoje na BD quem Deus é. Deus é amor. Ele é o nosso Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o início, Ele é o fim. Tudo se converte em Cristo, em Deus, porque Ele é o amor. Então, nós vamos refletir essa noite alguns pontos importantes dentro desse texto. Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, continuasse com a sua Bíblia aberta. Porque aqui, como bom batista, nós acreditamos que a Bíblia é a autoridade, a nossa regra de fé e prática. Então, não feche a sua Bíblia, para que nós não nos desviemos, nem para a esquerda, nem para a direita, ou nos nossos achismos, não é isso? Mas nós vamos estar pautados na palavra do Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria de refletir essa noite com os irmãos, baseado nesse texto, é que o amor, ele vem de Deus. Versículo 7 a versículo 10, vai dizer isso. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de quem? O amor procede de Deus. Deus é a fonte de todo amor. Tudo de bom procede de Deus, porque a essência dele é amor. Então João começa o trecho, nós lemos, exortando os seus leitores a amarem uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Se nós amamos uns aos outros, é porque Deus nos amou primeiro. Porque nós buscamos, porque nós bebemos nele a fonte de todo amor. E é interessante a gente falar de amor num tempo de tanto ódio, onde as pessoas vivem se matando, vivem brigando por muitas coisas valiosas, riquezas e coisas simples. Um celular, as pessoas matam por causa de um telefone celular. Mas nós, que nascemos de novo, que estamos em Cristo Jesus, que conhecemos o verdadeiro amor, estamos alicerçados nesse amor verdadeiro, que é Deus, nós somos diferentes. Quem ama é nascido de Deus.
E por ser nascido de Deus, conhece a Deus. Observe, irmão, querido ouvinte dessa noite, não há meio termo. Se nós dissemos que conhecemos a Deus, precisamos viver o amor de Deus. Porque Ele é amor. E o texto vai dizer que quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então a vida do crente, a vida do cristão, ela está baseada no amor. O nosso alicerce em tudo que nós vamos fazer, todas as nossas ações precisam estar baseadas no amor. Pelo fato de nós estarmos em Cristo. Então, se nós temos um problema com algum irmão, nós precisamos colocar o amor acima desse problema. Amém? Se nós precisamos liberar o perdão para o irmão, precisamos liberar esse perdão baseado no amor. Porque quem não ama, não conhece Deus. Parece algo muito óbvio o que eu estou falando, mas o óbvio precisa ser falado e nos tempos que nós vivemos, precisa ser repetido. Amor é a essência de Deus, e por ser a essência de Deus, precisa ser a minha essência. Precisa ser o meu proceder diário. E como que Deus revelou esse amor? Se a gente observar toda a criação, é uma manifestação da glória de Deus e do amor de Deus, irmãos. Quem aqui não gosta de ir para uma praia nesse calor e tomar um banho de praia, de mar? Não é maravilhoso, irmãos? Recebe, irmã? Amém? Quem não gosta, aí o pessoal mais da antiga, né? O pessoal mais da raiz, de subir num pé de alguma fruta, arrancar a fruta do pé fresquinha e se deliciar com aquela fruta. Tudo isso é manifestação da glória de Deus na criação, no amor. É amor. Deus criou todas as coisas para mim e para você. Tudo que nós desfrutamos da criação é manifestação do amor de Deus. Mas Deus não parou por aí, irmãos. Algo muito lindo. Além da revelação da criação de Deus, nós temos a revelação especial de Deus, que é o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus. Cristo é a manifestação maior do amor de Deus pela humanidade. Deus revelou o seu amor ao enviar o seu Filho como propiciação. Que palavra difícil é essa? Como perdão. Propiciação quer dizer perdão, para perdoar os nossos pecados. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Olha o versículo 10, vai dizer: Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Isso é manifestação de amor. Então, se nós recebemos tamanho amor, tão grande amor, por que nós não podemos amar? Porque uma vez que nós estamos em Cristo, em Deus, esse amor precisa fluir para o nosso irmão, para o próximo. Porque nós já fomos perdoados. A Bíblia vai dizer que já está consumado. Então nós precisamos perdoar, precisamos amar. O amor de Deus é demonstrado na cruz. Em Romanos 5:8, o apóstolo Paulo vai dizer: Cristo morreu por nós, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Então o verdadeiro amor, a manifestação do verdadeiro amor, só é possível em Cristo Jesus. Vou dar um exemplo para você. Muitas pessoas falam que amam, eu te amo, você é amor da minha vida. E aí, quando acontece alguma coisa que essa pessoa, que é o alvo do amor, desesperado, e a pessoa frustra, faz alguma coisa que não agrada, e aí a pessoa fala: não amo mais.
deixei de amar. Agora eu pergunto para você aqui essa noite, ouvinte, e você que está ouvindo aí depois no YouTube, imagina se Deus virasse o seu rosto para nós, cada vez que nós fizéssemos algo ruim, algo que manchasse a glória dele. Porque na verdade, quando Deus olha para mim e para você, Ele já vê Cristo. Jesus pagou pelo nosso pecado. Não há nada mais que eu e você possamos fazer para agradar a Deus, a não ser viver uma vida digna de adoração ao nome dEle. Porque não há mais sacrifício a serem feitos, porque Cristo já fez por amor. E aquele texto que nós conhecemos muito bem, João 3,16 vai dizer aqui, como é que é? Deus amou o mundo de tal maneira. Então é um amor muito grande. É um amor imenso. Talvez você entrou aqui essa noite desconfiado desse amor. Deus não me ama. Deus esqueceu de mim. E a Bíblia vai afirmar novamente aqui, eu afirmo para você isso hoje. Deus te ama. Ele tem um plano para a sua vida. Não desanime. Desfrute desse amor poderoso de Deus. Isso nos ensina que o amor não é apenas um atributo de Deus, mas sua própria natureza. Ele nos amou primeiro e nos deu o seu maior exemplo de amor através de Cristo do Calvário. Quando alguém te perguntar, como eu sei, como que se manifesta o amor verdadeiro, você vai dizer para ele, olhe para a cruz. Na cruz é manifestada o maior amor possível. Mas nós continuamos o texto. Em segundo lugar, segundo ponto que nós vamos refletir essa noite, é que o amor de Deus, ele evidencia a nossa comunhão com o próprio Deus. No versículo 11, versículo 16, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, quando nós estamos em Deus, no amor de Deus, firmados no amor de Deus, a nossa comunhão é evidenciada, não só entre nós e Deus, mas em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por que que João é conhecido como o apóstolo do amor? Porque ele só falava do amor? Não, porque ele tinha essa comunhão com Cristo, com Deus, ele manifestava esse amor em prática, em ações, no dia a dia. É muito difícil, irmãos, viver uma vida só de palavras e não de atitudes. Porque falar que ama, desculpe a expressão, até papagaio fala, mas demonstrar o amor verdadeiro é mais difícil. Amar o teu próximo como a ti mesmo é um grande desafio, mas é um mandamento, não é uma sugestão. É um mandamento. Se Deus nos amou de tal maneira, como nós lemos, devemos sim amar uns aos outros. Embora ninguém tenha visto Deus, porque não pode, porque a glória dele é muito superior e nós seríamos fulminados. Seu amor é aperfeiçoado em nós quando nós amamos. Olha que coisa linda é isso, irmãos. Nós somos aperfeiçoados. Nós não estamos prontos, não estamos preparados. Nós estamos em aperfeiçoamento diário, constante. Não é assim, você vem para a igreja, você levanta a sua mão, você aceita Jesus, você é batizado, agora você vai amar todo mundo um passe de mágica. É um processo, irmãos. É uma luta diária, é uma escolha. Amar é uma escolha. Seria tão fácil, né? Mágico, se fosse uma mágica. Mas você vai precisar amar aquele seu vizinho que joga lixo na sua rua, na sua porta, ao invés de colocar na dele. Você vai orar por esse vizinho.
Você vai orar para aquele seu colega de trabalho, que quando o café está quase terminando, ele vai lá e toma a última gota de café e nem pergunta se você quer. Peguei pesado agora. Falou em café. Nós precisamos amar. A manifestação do amor, ela é constante, ela é diária. E ela precisa ser presente na minha vida e na sua vida. É um desafio, irmãos. Mas nós temos a fonte do amor, que é o próprio Deus. E em Deus, por nós estarmos nele, nós vamos conseguir, amém? Esse amém foi muito fraco, irmãos, fiquei preocupado. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Nós precisamos lutar essa batalha diária em amar. O Espírito Santo confirma essa realidade em nós. Nós somos selados nesse amor quando testemunhamos, ou quando dando testemunho da nossa união com Deus. O Espírito Santo está ali testificando, confirmando essa realidade. Confessar que Jesus é o Filho de Deus nos faz permanecer nele e ele em nós. Então, se você é nascido de novo, se você já manifestou publicamente que você é de Jesus, então você está em Cristo e Cristo está em você. Não há como separar, não há como dividir isso. Não há como de manhã você acordar, Jesus, fica aqui, que eu vou para o meu trabalho. Quando eu voltar à noite, aí a gente conversa novamente. Não, é um relacionamento, é uma constância, é um caminhar junto. Agora, que interessante, nós devemos amar, mas se prepare, porque Deus vai te dar oportunidades para você amar alguém. Você fala assim, Deus, eu quero amar o meu próximo, e você pensa naquele próximo que é fechamento seu, aquele próximo que você já conhece, e aí Deus te manda uma pessoa totalmente difícil, uma pessoa ruim, para você amar, para você manifestar o amor de Deus para ela, para que você seja um sinal do reino para ela, para que Cristo se manifeste através da sua vida para ela, para que o Evangelho seja pregado para ela. É desafiador, irmãos. Nós não fomos salvos para ficarmos dentro da igreja, ou ficarmos dentro das nossas casas isolados, não. Nós fomos salvos para sermos sal e luz desse mundo, amém? Para manifestar o amor de Deus aonde nós formos. Na academia, na escola, na faculdade, seja em qualquer lugar. Porque nós estamos nele. Não há como haver separação. Então o amor de Deus é a marca do crente. O amor precisa ser a nossa marca. Você tem essa marca? Vou beber uma água para você pensar. 10 segundos. Olha o que diz o versículo 11. Até aí já, ó. Se Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É interessante pensar nisso. Se Deus nos amou, por que que nós não amamos uns aos outros? É uma incoerência espiritual. É algo que nós precisamos refletir, pensar todos os dias. O amor é demonstrado na nossa vida. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, nós temos a evidência da comunhão com Deus, porque nós estamos alicerçados nesse amor poderoso de Deus. O amor não é apenas um mandamento, mas um reflexo da nossa relação com Deus. Quando vivemos em amor, demonstramos que estamos nele e ele em nós. Quando nós vivemos o amor, demonstramos que Deus está em nós. Quer ver outro exemplo? Você amar no trânsito é algo difícil. Porque é cada abençoado
Nós precisamos manifestar o amor. E preste atenção, você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é avô, a sua atitude no volante de um carro influencia muito o seu filho e sua filha. As crianças, elas estão, antenadas, não só no carro, estou dando um exemplo do carro, no trânsito. Então nós precisamos ser mais pacientes, mais amorosos, porque Deus está em nós. Manifestou a sua glória, desceu para nos amar, para se entregar por nós. Então nós precisamos manifestar esse amor em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Está funilando, né? Está funilando. Mas é um desafio e nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós, igreja. Esse Deus maravilhoso, esse Espírito Santo poderoso nos guia, nos orienta, nos incomoda, não é isso? Para que nós possamos fazer o que é correto. Não sei você, mas às vezes eu me sinto uma pessoa anormal, porque eu estou fazendo o que é certo. Eu falo assim, gente, eu entrei em crise esses dias. Mas isso é correto. E todo mundo está falando que isso é errado, mas isso é correto. Às vezes, pessoas da igreja me condenando porque eu estou fazendo uma coisa que é certa. Que Bíblia é essa que eles estão lendo? Ou eu estou lendo errado? Algo está errado. Porque a conta não fecha. Se eu estou em Deus, eu manifesto o amor de Deus através da minha vida. E nisto nós somos conhecidos como cristãos, pequenos cristos, miniaturas de Cristo, espalhadas pelo mundo. Terceiro ponto é que o amor, o texto vai dizer que ele expulsa todo o medo. Versículo 17 e versículo 18. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor, o verdadeiro amor expulsa todo medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós vivemos um tempo de medo, irmãos, de violência. A nossa realidade é essa. Quando você vai para outro estado, visitar, passear, você fala só do Rio de Janeiro. Todo mundo se já esconde a carteira. Esse cara da onde? Porque nós vivemos numa realidade violenta. Nós vivemos num estado muito violento, num município muito violento, num país muito violento, num mundo violento. Vamos dar moral para o Rio de Janeiro também, né? O mundo está em guerra. Está em guerra por quê? Porque o homem é caído, está em pecado, é ímpio. Então ele quer promover a paz com um tanque de guerra. Então é esse mundo que nós vivemos, a nossa realidade. E isso tudo gera o quê? Gera medo. Mas por nós estarmos em Deus, aperfeiçoados no amor de Deus, nós precisamos fazer o quê, irmãos? Lançar fora todo medo. E nos apegarmos a Cristo, a Deus, ao seu amor. Confiarmos nele até o dia do juízo. João nos diz que o amor nos dá confiança para o dia do juízo. Aquele que está no amor, que está em Deus, que nasceu de novo, que faz parte da igreja, está em paz, está sem medo. Que você saia dessa noite aqui, irmãos, sem medo. Nós passamos alguns meses, anos atrás, terríveis aqui na nossa comunidade, aqui na nossa rua, irmãos. Mas nós permanecemos firmes, porque a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque essa instituição, essa agência do reino, não é de seres humanos, é de Deus, é uma instituição divina, é a igreja do Senhor. Então o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. O amor de Deus nos aperfeiçoa e nos livra do medo. O medo nos envolve castigo, mas aquele que ama de verdade não precisa mais temer. Não tenham medo.
Não é isso que nós ouvimos na Bíblia, irmãos? Não temas. E eu falei com o Jaque hoje, Jaque, se nós estamos à disposição para servir no reino, nós precisamos confiar que Deus vai nos dar as ferramentas, nós precisamos acreditar e confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus, porque Ele tem cuidado dos seus. Para onde nós vamos? Nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus, cuidando dos seus filhos. Tome posse dessa verdade, dessa realidade. Lance fora todo medo, porque você está no amor. A certeza do amor de Deus nos liberta da insegurança e da condenação. Você não é mais um condenado, você agora é um salvo. Eu vou repetir e você vai dizer um amém. Você não é mais um condenado, você agora é um salvo em Cristo. Então não temas, confie no Senhor. Está difícil para você, está difícil para todo mundo. Todos nós passamos por problemas, por situações, situações e problemas mais difíceis, maiores, outros menores, enfim, mas todos nós passamos tempestades, mas tempestades não duram para sempre. O verdadeiro amor nos dá a segurança na salvação e nos permite viver em paz, sem medo do futuro. Crente que tem medo do futuro não é crente, irmãos. Porque o nosso futuro já está garantido em Cristo na eternidade. Último ponto, para refletir em cima desse texto, versículo 19 a 21. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é lindo demais. Se há alguma coisa de bom em nós, é porque Cristo habita em nós. É Cristo manifestado em nós. Se tirar o Espírito Santo, se tirar Deus, tirar o amor de Deus, não sobra nada. Na verdade sobra pecado, ódio. Sobra um homem caído. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, versículo 19. Nosso amor por Deus é uma resposta ao seu amor por nós. Ele nos amou primeiro. E nós já falamos aqui, já lemos, que a manifestação desse amor é o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus. Se alguém diz amar a Deus, isso aqui é muito forte, ele encerra o capítulo dessa forma. Aquele que diz que eu amo a Deus, eu sou um religioso, mas não amo seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Aí eu lembro daquela parábola do bom samaritano, quem é o meu próximo? Ele estava esperando que Deus falasse que o próximo dele era outro judeu, alguém que ele tivesse contato. E aí Deus fala que um samaritano foi espancado, foi jogado ao relento. E aí passou o quê? 2 religiosos. E aqueles religiosos falavam o quê, irmão? Que eles amavam a Deus sobre todas as coisas. Eles sabiam a lei. Mas eles passaram por aquele homem ali, precisando de auxílio. Então, quando nós falamos que amamos a Deus, mas odiamos, ele coloca essa palavra tão forte. Uma vez Laura falou isso, eu falei, filha, você não tem noção dessa palavra. Eu odeio. Essa palavra não pode estar no vocabulário do cristão. Ainda mais quando você se refere a um irmão, a um semelhante, a um ser humano. Seja ele quem for. O cristão precisa manifestar amor, por mais difícil que isso seja. Agora a palavra odeio, então ele vai dizer, se alguém afirmar, eu amo a Deus, bate no peito, eu amo a Deus, mas tem um probleminha com o meu irmão, não gosto do meu irmão, ele senta do meu lado na igreja, eu nem olho para ele, porque eu não gosto dele, porque eu acho ele arrogante, porque eu acho ele isso. É incoerência. Que em nome de Jesus,
Que todo espírito de ódio seja quebrado nessa noite, para que o amor de Deus possa ser manifestado na sua vida. O amor de Deus é o amor ao próximo, e o amor ao próximo são inseparáveis. Não importa quem é o seu próximo, ame. Porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. A fé autêntica se manifesta em amor prático. Não podemos afirmar que conhecemos a Deus se não vivemos esse amor do nosso dia a dia. Não adianta, irmãos. Porque as pessoas que estão lá no mundo, o ímpio, muitas das vezes, manifestam o amor muito maior e muito melhor do que nós que somos em Cristo, que estamos em Cristo Jesus. Eu falo isso com o meu coração pesado. Muitas das vezes as pessoas que estão distantes de Deus manifestam o amor muito melhor do que nós que estamos todos os domingos na igreja, todas as quartas-feiras na igreja. Que essa realidade mude. Que ao sair daqui, saiamos com essa reflexão, que eu preciso manifestar o amor de Deus para as pessoas. E aí Deus vai te dar as estratégias, Deus vai te dar os momentos exatos para você manifestar esse amor. Seja um copo d'água, seja um cafezinho, seja uma cesta básica, seja uma oração, seja o que for, manifeste o amor de Deus para a glória do próprio Deus, na condição de filho de Deus, de cristão. Então, irmãos, 1 João capítulo 4, do versículo 7 a 21, nos ensina que o amor é a essência do caráter de Deus. Não se trata apenas de palavras, mas de ações concretas que refletem o amor de Deus em nós. Que possamos amar a Deus com toda a nossa força e intensidade, sem medo, sem reservas e com um coração sincero, porque não adianta. Porque se você bater no peito e falar com a sua boca que você ama a Deus, mas no seu coração você não o amá-lo, Ele sabe, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe quem você é. Então, o amor é a essência do caráter de Deus, e precisa ser a essência do nosso caráter. E eu gostaria de encerrar com uma ilustração. Eu pedi já para colocar lá, se der para colocar a foto. Não deu? O farol. Pense no farol com a sua luz acesa para guiar os navios em meio à escuridão. Um farol guia um navio em meio à escuridão. O farol representa o amor de Deus, que ilumina o caminho dos que estão perdidos e sem direção, guiando-os para um porto seguro. Assim como o farol não discrimina o tamanho do navio ou a velocidade do navio, o amor de Deus é incondicional e está disponível para todos aqueles que buscam. Mesmo em meio às tempestades da vida, a luz do farol continua acesa, dando esperança e paz aos navegantes. Da mesma forma, o amor de Deus é constante e nunca falha. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, o amor de Deus nunca falha. É como o farol, que possamos sempre olhar para esse farol do amor de Deus e confiar que Ele nos guiará com segurança até o fim da nossa jornada, que é a eternidade. Amém, irmãos? Que nós não percamos de vista essa luz que nos ilumina, que é o próprio amor de Deus. Se você está aqui essa noite, e você quer se reconciliar com Deus, se você quer confessar seu amor a Deus nessa noite, fique à vontade nesse momento. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos glorificar ao Senhor, mas que você saia dessa noite aqui com essa convicção: Deus me ama, Deus é amor, e eu preciso manifestar esse amor.
Eu preciso tomar posse desse amor na minha vida. Eu preciso amar alguém, amar ao próximo e fazer a diferença na vida do outro. Então, se você quer essa noite, tem uma ficha aí no seu banco, você pode preencher, ou você pode nos procurar para que nós possamos orar pela sua vida.